Você queria abrir uma empresa, mas você percebeu que aquele mercado já está saturado. Já tem muita gente fazendo aquilo no mercado, já tem muita empresa fazendo a mesma coisa, e você tem medo. Medo de entrar, medo de não dar certo. Johnson, o mercado está saturado e agora o que é que eu faço? Tenho uma empresa e o meu mercado está saturando. O que é que eu devo fazer? Como é que eu me comporto? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre saturação do mercado, sobre mercado que tem muita gente entrando, que tem muita coisa acontecendo e que acaba bagunçando aí a vida de quem já está nesse mercado ou de quem pretende entrar nele. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Se você nunca me viu por aqui, eu me chamo Johnson Neto. Eu sou o criador aqui do canal Tenha um Negócio. Nós somos inicialmente uma consultoria de negócio. A gente trabalha com consultoria financeira para pequenas empresas. Então, se você é dono de uma pequena empresa, se você precisa de ajuda com gestão financeira, procura a gente que vai ser um prazer te atender. A gente trabalha só com pequenas empresas, porque a gente entende que as grandes têm uma estrutura própria de gestão financeira e não precisam necessariamente dessa consultoria mais voltada para a estratégia, mais voltada ali para o básico do financeiro que funciona, mas que muitas vezes não é feito. Então a gente prefere trabalhar com os pequenos empresários porque a gente entende que é onde a gente consegue agregar mais, é onde a gente consegue entregar um trabalho mais bem feito, um trabalho melhor, e que a gente consegue fazer as empresas evoluírem bem quando a gente está fazendo a consultoria. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre mercado saturado, como eu falei para vocês. Tem gente que quer entrar no mercado que está saturado, tem gente que deseja entrar ou que tem medo, tem gente que já está nesse mercado e está sentindo ali, né, sendo cercado por novos concorrentes, por novas pessoas, por novos comportamentos e está meio desesperado aí com o que está acontecendo. Bom, nós vamos começar com alguns conceitos, depois nós vamos fazer algumas avaliações, depois eu vou trazer dicas para você, tá certo? Primeira coisa, conceito de mercado saturado. Antes de falar sobre mercado saturado, eu quero conceituar para você mercado. E eu quero que a gente faça algumas divisões aqui. Primeira coisa, mercado a gente vai dividir ele em físico, econômico e comportamental. Então, repetindo, físico, econômico e comportamental. Como assim, Johnson? O mercado físico é o mercado que você vê fisicamente. São as lojas, são as estruturas, são os shoppings, são as formas de lojas que vão chegando, as formas como esse mercado se apresenta. Então, o mercado de pizzarias. Você tem as pizzarias de bairro, aquelas pequenininhas, você tem depois a formação das pizzarias só para delivery, você tem depois a formação das pizzarias de rodízio, você foi tendo aí uma evolução do mercado, um movimento de mercado em que essa estrutura física foi mudando. Depois a gente tem o mercado econômico, mercado especulativo. Então no mercado econômico a gente tem as influências externas da economia sobre esse mercado. O mercado econômico de pizzarias. A gente vai ter oscilação de preço de insumo, a gente vai ter comportamento de mercado de acordo com a legislação, a gente vai ter uma série de fatores que influenciam na parte econômica, que também é especulativa, que também é mais abstrata, tá certo? E a gente tem o terceiro ponto, e esse terceiro ponto linka muito com o primeiro, que é o ponto comportamental do mercado. Johnson, o mercado, quando a gente fala de mercado, comportamento, parece que o mercado é um ente vivo, e não deixa de ser. O mercado ele é formado por pessoas. As pessoas compõem o mercado porque o mercado ele precisa ter oferta e demanda. Oferta pelos vendedores, demanda pelos compradores, seja de produto ou serviço. Todo mercado vai se abastecer de oferta e demanda. Se você é dono de um negócio, você é o dono da oferta. Se você é o cliente de um negócio, você é o dono da demanda. Então, essa balança oferta e demanda sempre vai existir e é isso que alimenta o mercado. Então, um mercado que tem muita oferta, pouca demanda, ele vai ter problemas de abastecimento. Um mercado que tem muita oferta, pouca demanda, ele vai ter um problema de empresas quebrando, tá certo? Então, essa parte comportamental, ela é muito mais formada pelas pessoas, mas pelo comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas muda. Deixa eu te dar um exemplo. O mercado de alimentação saudável, ele com o passar dos anos, veio evoluindo e veio crescendo. Por quê? Porque o comportamento das pessoas é que a cada ano que passa, elas passam a tentar comer melhor, porque a gente tem mais consciência sobre as coisas que fazem mal pra gente, e a gente vai tentando evoluir a nossa alimentação, consumindo coisas mais saudáveis. Então, se o mercado de comida saudável, há 20 anos atrás, tinha dificuldade para fazer uma venda, porque as pessoas não tinham essa consciência, hoje esse mercado comportamento, mercado pessoas, está muito mais evoluído. Concorda comigo? Então, só para a gente definir aqui essa questão de mercado. Mas falando de mercado saturado, a gente mistura tudo isso. A gente mistura o mercado saturado da parte física, de ter muita loja aberta, a gente mistura a parte de mercado comportamento, quando as pessoas aumentam ou diminuem o seu consumo, a sua intenção de consumo. Então, quando a gente fala sobre mercado saturado, a gente está falando sobre um misto de tudo isso. Está acompanhando até aqui? Então vamos seguir. Vamos pensar agora do que se trata saturar. Então, o que é saturar? Vamos entender aqui que um mercado saturado é um mercado que está na nossa cabeça cheio demais e que já passou do ponto. Mas, na verdade, quando você vai estudar o conceito de saturar,
Saturar quer dizer inteiramente cheio, inteiramente preenchido. Então significa que não há mais vagas. Só que quando você fala de mercados como um todo, seja de produtos ou serviços, mercados de empresas, não existe uma tampa. É como se fosse um copo cheio de água. Se você continuar derramando água, ele vai estar sempre cheio de água, mas vai ter uma nova água entrando e uma nova água saindo. Concorda comigo? Então imagine um copo cheio e você tem uma torneirinha do lado de cá e ele está esborrando do lado de cá. Então o copo vai estar sempre cheio, ele vai estar sempre saturado. Mas sempre tem novos entrantes e novos saintes, vamos chamar assim. Mas sempre tem gente entrando e sempre tem gente saindo do mercado, tá certo? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa quem está entrando e quem está saindo. E aqui a gente tem que fazer algumas avaliações. Quem vai permanecer no copo? Quem está entrando? Quem está saindo já saiu. Mas quem está entrando vai permanecer? Não sei. Vamos avaliar. A partir do momento que eu te falo que o mercado é um copo cheio, quando ele está saturado, que eu tenho novos entrantes e novas pessoas saindo, novos players saindo, eu entendo que esse mercado está sempre passando por mudanças. Por mais que seja um copo cheio de água, mas não é a mesma água. Concorda comigo? Então, quando eu entendo que esse mercado está cheio, mas que sempre tem gente entrando e gente vai precisar sair, esse mercado ele está sempre evoluindo. Então não fale nunca que o mercado está saturando, que está saturado, porque ele sempre vai trazer a ideia de que não cabe mais ninguém. E sempre vai caber. A diferença é que esses novos entrantes precisam trazer coisas que façam com que as pessoas, ou seja, a demanda, escolha a eles e não mais aos que já estão dentro do mercado. Vou te dar um exemplo na prática. Na sua cidade, há 30 anos atrás, se você procurasse uma sandubaria para comer, você provavelmente ia encontrar algo que ia te entregar um pão de padaria, com um hambúrguer industrializado, queijo, presunto, coisas industrializadas ali, embutidos, e essa era a base, ovo, salada, essa era a base dos sanduíches que a gente tinha há 30 anos atrás. Esse mercado de sanduíche, naquele tempo, já era tido como saturado, porque já existiam alguns players que atendiam ali a cidade que ela estava inserida, seja uma cidade grande ou pequena. Mas aí esse mercado ele continuou evoluindo. E aí novos entrantes começaram a trazer um novo modelo, uma nova forma de entregar. E aí surge o hambúrguer artesanal, com empresas que produzem um pão diferente, específico para aquilo, com novos itens que vão dentro desse hambúrguer artesanal, que acabaram transformando esse mercado. As pessoas pararam de comer sanduíche? Não, mas elas mudaram a forma de consumo. Então veja, nesses últimos 30 anos, a gente teve um hambúrguer artesanal sendo criado, com a carne ali preparada, a gente viu empresas trazendo um queijo já quadradinho do tamanho do pão, empresas que se especializaram em fazer só aquele pão para aquela hamburgueria, a gente veio percebendo essa modernização daquela estrutura. Esses novos entrantes, dentro do copo cheio daquele mercado, fez com que aqueles modelos, aquelas empresas que quiseram ficar só naquele sanduíche de pão industrializado, de hambúrguer industrializado, de queijo, presunto, saíssem do mercado. Porque, de fato, a demanda migrou para aquele novo modelo. Então, aqui a gente tem uma coisa, existem um estudo feito por um Michael Porter, que ele é um americano de Harvard, que ele desenvolveu as 5 forças de Porter, que são as 5 forças que influenciam a tua empresa, que exercem forças sobre a tua empresa. E uma delas é a influência dos novos entrantes. Tá? Então, ele fala o seguinte, que os novos entrantes, eles trazem comportamentos, produtos e apresentações que fazem com que o teu negócio perca a cena, ou seja, saia de cena porque as pessoas vão preferir aquele novo modelo do que aquele modelo anterior. Veja, o mercado de carros, por exemplo, no Brasil, ele vem evoluindo. Uma empresa que se negue a implantar no Brasil carros automáticos, ela está fadada ao fracasso, porque se você olhar há 20 anos atrás, pouquíssimos modelos tinham câmbio automático e hoje quase todos os modelos saem com câmbio automático e hoje está virando a exceção, um câmbio manual. Percebeu esse movimento? Então, olha como o mercado evoluiu. Parou de vender carro? Não. Deixou de ser vantagem vender carro no Brasil? De jeito nenhum. Mas você precisa acompanhar a evolução do mercado. Entendendo tudo isso, eu quero trazer para você alguns pontos a serem considerados nessa evolução do mercado. E por último, eu quero te trazer algumas dicas de como você se comportar se a tua empresa está no mercado que pode estar com características de saturação. Porque se você está no mercado que ainda está em crescimento, tem outras dicas que eu vou te dar para que você se prepare para quando ele saturar. Mas agora não é o momento. Vou falar primeiro sobre esses pontos que a gente tem que avaliar no mercado que está saturado, tá certo? Um mercado saturado, ele tende a evoluir muito mais rápido. Ele tende a ter essa forçada de barra para que ele evolua muito mais rápido, para que ele esteja sempre ali numa evolução que se autossustente. Porque senão esse mercado vai sendo deteriorado, as pessoas vão deixando de consumir e aí o mercado todo sofre. E há também as novas oportunidades que vão surgindo para as empresas investirem nesse mercado. Johnson, não entendi o que você falou agora. Deixa eu te dar um exemplo. Pizzaria.
há 20, 30 anos atrás, uma pizzaria ela era uma empresa totalmente artesanal. Então você tinha batedeira de massa totalmente artesanal, alguns até hoje batem na mão uma massa de pizza. Você tinha uma abertura de massa feita no rolo, realmente ali, você ia na pizzaria, você via lá o pizzaiolo abrindo aquilo ali no rolo, você tinha tudo manual, todas as receitas feitas ali uma a uma, não tinha nada ali pré-pronto, nada industrializado, você não tinha nenhuma estrutura formatada para aquilo. Johnson, eu achava melhor, eu também, mas o mercado precisou evoluir. Por quê? Porque um custo altíssimo desse mercado é mão de obra. Na verdade, hoje é o custo mais alto para todos os mercados. O custo humano, ele é o custo mais alto que existe. Lá atrás, na Revolução Industrial, as pessoas diziam assim, as máquinas vão ocupar o lugar das pessoas. Mas isso era um comportamento que já deveria estar previsto, de que as máquinas precisariam ocupar o lugar das pessoas, porque as pessoas não iriam querer se submeter a determinados tipos de trabalhos. Então hoje muitas coisas são feitas por máquinas, porque o ser humano já não pode mais admitir ser exposto ali a condições de trabalho, a riscos de trabalho, a horário de trabalho, a realmente ali temperatura, dependendo do tipo de empresa, você trabalha ali exposto a grandes temperaturas, então a máquina fazendo aquilo ali, ela preserva o ser humano, que é o mais importante de toda a estrutura de mercado. Então, de tudo do mercado, o mais importante é o ser humano. Assim como você tem que avaliar aqui, é o mais importante do lado da demanda e da oferta. Então, o ser humano é o mais importante na hora de ser o comprador, mas o ser humano também é o mais importante na hora de ser o detentor da oferta, ou seja, ser o funcionário, ser o dono, ser o estrategista, ser o indireto ali que está ligado à empresa. Todo mundo ali trabalha para que o ser humano viva melhor. Então o ser humano, ele é o mais importante de todo esse jogo. Então quando a gente fala de evolução de mercados, a gente percebe uma tendência de redução do uso do ser humano e um aumento do uso de máquinas e tecnologia. E esse ponto aqui é muito importante, tá certo? A tecnologia, ela permite, aí hoje com inteligência artificial, com computadores, com programação, com robótica, a gente permite que um mercado antes muito rudimentar, muito manual, hoje seja praticamente automático. Eu vou jogar aí na tela para vocês agora essa cena aí que me encantou muito, mas me surpreendeu e me assustou. Em 2022 eu fiz uma viagem com a minha esposa, nós estávamos no interior da França, passando por uma cidade, nós alugamos um carro, estávamos passando por alguns interiores e passamos por uma cidadezinha de 10 mil habitantes, pouco menos do que isso, e por volta de 10, 11 horas da noite eu me deparei com essa cena aí, que era uma pizzaria automática. Isso mesmo, essa pizzaria aí que você está vendo, ela não tem funcionário e ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a pizza fica pronta em 3 minutos. Claro, essa pizza ela é pré-preparada lá em alguma cozinha e lá sim você tem a influência de pessoas. Mas nesse ponto você tem simplesmente um autoatendimento, né, um totem ali de autoatendimento, totalmente automatizado, totalmente intuitivo ali para você utilizar, onde você escolhe, faz o pagamento através do cartão de crédito ou débito e acabou. Você recebe ali em 3 minutos a sua pizza e é incrível perceber o quanto isso se tornou assim usual em qualquer local. Nós estamos falando aí de uma cidade de 10 mil habitantes. Nós estamos falando aí do interior, do interior, do interior. Nós estamos falando de algo que funciona 24 horas por dia. Imagine o custo que essa empresa teria se ela precisasse ter funcionários ali 24 horas por dia. E na noite que não tivesse demanda? E na noite muito fria ou muito chuvosa que você não tivesse demanda? O robô ele não vai reclamar de frio. O computador ele não vai reclamar de chuva. O robô ele não adoece, ele não chega atrasado. Então, perceba a quantidade de vantagens que há para o empreendedor, para o dono do negócio nesse caso aí. Então, nesse caso aí, dependendo do tamanho do negócio, o empreendedor ele pode ser o próprio produtor da pizza na casa dele, ou numa dark kitchen ali, numa cozinha que ele monta, e ele simplesmente deixa lá na máquina dele, né, no ponto de venda dele, e os clientes vão comprando. Então, a capacidade de produção dele é muito maior, porque ele só se dedica à produção, ele não se dedica à venda. O layout de venda está todo formatado, todo automatizado, todo bem bonitinho, todo bem pintado, todo bem organizado, né? Ele está de acordo com todas as regras aí, ele está entregando um bom produto e ele está trazendo para o cliente, principalmente ali, a questão da liberdade. Então eu posso ir a qualquer hora, eu posso ir a qualquer dia, eu posso ir em qualquer condição, eu vou chegar lá, minha pizza vai estar quentinha, vai sair lá da caixa. Johnson, mas aí ele não tem a vantagem do delivery, mas ele pode ter. Pode vender pela internet e pagar só o entregador, ou ele mesmo ser o entregador, dependendo do tamanho da cidade, onde ele vai lá, aperta 2 botõezinhos lá, a máquina entrega a pizza, ele faz a entrega em cerca de 15 a 20 minutos, esse negócio vai estar na casa do cliente. Então, perceba a evolução desse mercado, perceba o quanto esse mercado já saturado, porque pizzaria é um mercado saturado em todos os cantos do mundo. Johnson, por que está saturado? De novo, aquele conceito de estar cheio, está preenchido, mas ele está em constante evolução. O que você vai ofertar para o teu cliente é o que vai fazer o diferencial para que você entre nesse mercado e permaneça e para que aquele que não está evoluindo saia do mercado, tá certo? Tecnologia, esse é um ponto importantíssimo. Johnson, eu não tenho dinheiro para investir em robô, investir em totem automático, isso aí é outra realidade, isso é a realidade da Europa. Tudo certo, eu concordo com você. Mas nada te impede de começar a automatizar algumas coisas na tua empresa.
de começar a automatizar alguns sistemas, de começar a facilitar a tua vida, de começar a investir um pouco mais em tecnologia, para tudo. Da mesma forma que antes você tinha que contratar, por exemplo, um vigia, um vigilante físico para ficar na tua loja, no teu negócio ali, ficar a noite toda ali, né, como a gente costumava chamar o dormilante, né, com todo respeito aí aos nobres vigilantes aí que garantem a segurança do patrimônio aí de muita empresa aí pelo Brasil, mas a gente fazia essa brincadeira porque realmente era o pessoal que trabalhava ali à noite e realmente é um absurdo você trabalhar uma madrugada toda e realmente foi uma profissão que com o tempo o mercado foi perdendo espaço, porque hoje você investe em um sistema de câmera, você investe em um sistema de alarme e você é alertado ali de qualquer pessoa que tente entrar naquele espaço. Então perceba como você já mudou isso de maneira intuitiva, de maneira automática. Hoje você já não pensa em contratar uma pessoa para ser vigilante da tua loja do período noturno, você já pensa em contratar um sistema. Então comece a colocar isso pro resto das coisas, porque a tecnologia, de fato, é quem vai salvar a tua empresa, é quem vai melhorar a tua produtividade, é quem vai reduzir a tua demanda por mão de obra, é quem vai aumentar, assim, a tua margem, a tua capacidade de permanecer nesse mercado. E aqui agora a gente vai tratar sobre as dicas. Johnson, estou no mercado que está saturado. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa, analise seus custos fixos. Os custos fixos, eles derrubam qualquer empresa, eles acabam com qualquer empresa, eles corroem o faturamento de qualquer empresa. Então analise sempre seus custos fixos. São eles que você não pode mudar. O seu custo variável, você negocia com o fornecedor, você aumenta preço, você faz qualquer coisa que o custo variável diminui relativamente. Mas o custo fixo, se ele for alto e as suas vendas caírem, ele vai continuar alto. Então cuidado com os custos fixos. Custo é igual unha, tem que cortar sempre. Então alerta os teus custos fixos. Precificação bem feita, esse é um ponto importantíssimo, um dos pontos mais importantes. Acompanhamento da tua operação, saber os números da tua operação, saber se a tua operação está boa, se está ruim, quanto é que você está faturando, como é que está faturando mês a mês. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição a planilha que eu utilizo com os meus clientes, que é uma planilha de acompanhamento financeiro, que você alimenta ali 5 minutos por dia e ela te dá parâmetros e resultados e já te dá uma DRE, já te dá ali números muito claros da tua operação, resultado final, margem de contribuição, muita coisa bacana aí, eu vou deixar aí um link da descrição. Aí você vai ser direcionado para uma página assim, vai te explicar melhor o que tem, para a gente não estar perdendo tempo aqui, mas é uma planilha muito interessante para você utilizar no teu dia a dia, para a parte financeira, para a gestão financeira do seu negócio, em que você, em 5 minutos, alimenta tudo e depois você fica só analisando os dados, tá certo? Então, analise a sua operação, controle a sua operação, principalmente a parte financeira, entradas e saídas, isso é importante demais você fazer. Essa é uma outra dica que eu tenho para dar para você. E se você está no mercado, que você vê que ele está saturando, mas que você ainda tem muito espaço, a dica principal é: evolua antes dos novos entrantes. Evolua antes que esse mercado sature. Busque entender quem está chegando no mercado, o que é que está fazendo diferente. Não fique assim, só olhando para o seu negócio. Não fique fechadinho no seu mundo ali e dizendo ninguém nunca vai me atingir porque eu já estou no mercado. Essa foi a lógica que muita gente usou e infelizmente quebrou. Eu tenho 30 anos de mercado, mas aí chegou um novo entrante ali e em 6 meses destruiu a tua empresa de 30 anos de história. Então, analise o que os novos entrantes estão fazendo, filtre daquilo o que as pessoas estão de fato gostando e a partir dali você começa a evoluir o seu negócio naquela mesma direção. Não duvide da capacidade de quem está entrando no mercado só porque você tem muito tempo nele. Não ache que os novos entrantes estão fazendo coisas erradas ou que as pessoas não vão aceitar aquilo ali. A gente se surpreende em qualquer mercado que a gente for analisar como o comportamento das pessoas mudou de uma forma que, se você conversasse com um empresário de 30 anos atrás, ele jamais diria que as pessoas estariam consumindo aquele produto ou serviço da forma como estão hoje. Então, analise os novos entrantes, analise cada concorrente que se instalar, analise nas outras cidades, veja o que é que essas pessoas que estão entrando no seu mercado estão fazendo de diferente, veja o que é que as pessoas estão gostando daquilo e replique, aplique, evolua e melhore. Então, mantenha a sua empresa em constante evolução. Esse é um dos lemas aí, por exemplo, da Disney. A gente acabou de jogar aí um vídeo sobre a Disney no ar, que a gente fala sobre um livro da Disney, né, o jeito Disney de encantar os clientes, e uma das coisas da Disney é isso: esteja em constante evolução para que você não pare de crescer. A empresa que para de crescer, ela começa a quebrar, não existe constante para a empresa. Johnson, cresci minha empresa até aqui, agora é só manter, não existe manter. Ou você está crescendo ou você está quebrando, não existe manutenção. Empresa não é caranguejo, ela não anda de lado, ou ela está subindo, ou ela está descendo, tá certo? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você está no mercado que está saturado e estava assustado com isso, espero que a gente tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário, curte se você gostou, compartilha com alguém que está no mercado, que está falando sobre isso algum dia desse aí com você, e se inscreve no canal. Toda semana a gente traz dicas, conteúdo, curiosidades, história de empresas, de negócios, curiosidades sobre livros, curiosidades sobre tudo que envolve esse mundo do empreendedorismo, principalmente na parte de gestão financeira e estratégica das pequenas empresas, tá bom? Então eu quero te agradecer por ter vindo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.